Olá, sou Karen, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Edgar Armon, esta casa abençoada que sempre nos acolhe. E nesse instante, vamos nos ligar com nosso mentor, anjo guardião, e com todos os nossos amigos espirituais que estão conosco neste Evangelho. Com nosso mentor, anjo guardião, vamos ao encontro a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Agradecemos a todo amparo que nos dá, principalmente nessa fase que estamos vivenciando. Pedimos que nos leve até Jesus. Diante de Ti, Mestre, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje e por Tuas mãos chegamos até Deus, o Pai de nossas vidas, agradecendo por tudo que somos e tudo que temos. Pedimos que nos abençoe e nos proteja, abençoando e protegendo nossa família. E humildemente te dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje vamos falar sobre cuidar do corpo e do espírito, com base no capítulo 17, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E fazendo referência ao nosso tema, devemos refletir. Aquilo que compete a nós, a responsabilidade de preservar e cuidar, zelar do nosso patrimônio, que é o corpo físico. Ter os cuidados com a saúde, fazer investimentos de maneira equilibrada, procurar ter uma boa qualidade de vida para que possamos garantir a nossa saúde e poder estar aqui no plano terreno em condições favoráveis para seguir a nossa jornada. Salvo as limitações físicas e patologias, que são questões de débitos de encarnações passadas e que promovem o aprendizado. Estas que nosso corpo apresenta para obter a nossa evolução espiritual. E isso nós devemos pensar como gratidão, por podermos ter a oportunidade de usufruir do planeta Terra. Estar encarnado é uma dádiva. Cuidar do corpo e do espírito. Aquilo que deve ser feito através do nosso bom senso para assim obtermos a qualidade de vida. No Evangelho, temos as orientações de Georges, espírito protetor, Paris, 1863. Conquista-se a perfeição moral com tortura do próprio corpo? Para responder a essa questão, recorro aos princípios elementares da natureza e começo a mostrar a necessidade de cuidar do corpo que, desfrutando de saúde ou padecendo de doença, influi de maneira bastante decisiva sobre a alma, uma vez que se precisa considerá-la prisioneira da carne. Então, o cuidado do corpo físico influencia bastante nosso espírito, uma vez que ele está cativo na carne. O que acontece com o nosso corpo físico impacta diretamente no nosso espírito. E voltando para o nosso espírito protetor, as suas orientações, para que essa prisioneira sinta a vida, você deve movimentar-se e até será conceber as ilusões da liberdade. O corpo precisa estar saudável, ágil e vigoroso. Vamos fazer uma comparação. Eis ambos, corpo e alma, em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas capacidades e suas necessidades tão diferentes? Parece inevitável a disputa entre os dois, e será difícil encontrar o segredo de como se equilibrarem. E aí observamos a maneira como encaramos a vida terrestre. Nós criamos uma infelicidade involuntária? Muitas vezes tem a ver com o passado,
acontecimentos que muitas vezes foram ruins, outrora não tivemos boas fases, ficamos remoendo esses sentimentos negativos. Isso me faz lembrar um desenho. Lip Hard. Quem tem mais de 30 anos, como eu, se lembrará da hiena Hard, que dizia: ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Deixemos as coisas, os momentos ruins para o passado. Temos que ter um olhar lúcido sobre a vida. Dentro de nossos aprendizados no Espiritismo, sabemos que passamos por sofrimentos, em uma fase da vida ou em curto tempo, mas se faz necessário para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução. Aquelas mensagens que recebemos na casa espírita, que muitas vezes também estão disponíveis em determinados espaços da casa, servem para promover a nossa asepsia espiritual, a nossa reforma íntima. A importância também da palestra, antes de nós realizarmos o tratamento. Ela corresponde a 50% do tratamento. E voltando para o nosso espírito protetor, Jorges, ele orienta: 2 sistemas de pensamento entram em disputa. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. 2 formas de violência tão insensatas, tanto uma quanto a outra. O par dessas 2 grandes correntes de pensamento fervilha o numeroso grupo dos que são indiferentes, sem nenhuma ideia a respeito e sem qualquer paixão. Esses são mornos no amar e econômicos no desfrutar. Onde então está a sabedoria? Onde então está a ciência de viver? Em nenhum dos 2 sistemas. Esse grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em socorro dos pesquisadores, demonstrando a eles as relações existentes entre corpo e a alma, e dizendo que, por serem tão necessárias um ao outro, deve-se cuidar dos 2. E voltando aqui para nós, dizemos muitas vezes: a carne é fraca, então a culpa é sempre dela. Ela que conduz o nosso espírito? Ela influi, mas nós temos que ter a nossa responsabilidade com a educação moral. Disciplina. Temos que fazer a asepsia do que entra no nosso organismo, para este refletir no nosso espírito. Quero aproveitar o ensejo e contar a história de Francisco de Assis e o jumentinho. Certo dia, Francisco de Assis estava a meditar, quando apareceu Frei Leão, um de seus mais próximos companheiros. Ele dizia que tinha um problema e desejava o auxílio do amigo para a solução. Disse ele: Francisco, eu conheço uma pessoa que tem um jumentinho. Ele é muito frágil, magro, doente. Apesar disso, seu dono não o alimenta bem e exige muito dele. Ele monta no animal e exige ser carregado? Perguntou Francisco. Sim, Francisco. O pobre animal mal se aguenta em pé e o dono lhe exige isso e muito mais. Não tem piedade para com ele. Diga-me, que devo dizer a esse homem? Francisco era conhecido por amar os animais. Então respondeu a Frei Leão: Que maldade! Pois traga-me esse homem e eu falarei com ele. Dir-lhe-ei como se deve tratar os animais. Frei Leão docemente esclareceu: Francisco, é você o dono do jumentinho. Seu corpo é o jumentinho que o leva a todo lugar e não está sendo bem tratado. Humildemente respondeu Francisco: Verdade, Frei Leão, eu faço isso com o meu corpo? Trato tão mal assim? E ante a afirmação do companheiro, Francisco ali mesmo se ajoelhou e orou: Meu doce jumentinho, me perdoe.
Nem percebi que estava a tratar tão mal a você, de quem dependo para realizar minha obra. Perdoe-me, terei mais cuidado daqui em diante. Essa narrativa faz-nos perguntar: estamos tratando bem nosso corpo? Tem sido adequada a alimentação? Temos lhe permitido o repouso devido e temos atendido às suas dores? Pensemos nisso. Nosso doce jumentinho é nosso instrumento de trabalho na terra. Atendamos às necessidades dele. Por fim, no capítulo deste evangelho, Jorges orienta: ame a sua alma, mas cuide também do seu corpo, que é o instrumento de evolução da alma. Ignorar as necessidades do corpo, que são manifestadas pela própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não castigue o corpo pelos erros que o seu livre-arbítrio fez cometer. O corpo é tão isento de responsabilidades quanto um cavalo mal conduzido pode ser culpado pelos acidentes que causa. Você seria então mais perfeito se torturasse o corpo, mas não ficasse egoísta, menos orgulhoso e se tornasse mais caridoso para com seu próximo? Não, você não vai conquistar a perfeição pela tortura do corpo físico. A perfeição está nas reformas que você fizer em seu espírito. Dobre, submeta, humilhe, mortifique o seu espírito. Essa é a maneira de torná-lo dócil à vontade de Deus. E o único modo de chegar à perfeição. E o que nós levamos de tudo isso? Cuidar do nosso corpo e do nosso espírito sempre. Ah, mas no passado eu fui muito desatento, não promovi os cuidados necessários tanto para o meu corpo e para o espírito. Se nós temos condições de fazer boas escolhas, por que não começar já? Hoje! Como disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de explanar essa preleção. Vamos agradecer ao nosso mentor e a toda a espiritualidade amiga que esteve presente conosco. Vamos sentir o amor que nos envolve e vamos deixar fluir de nossos corações muito amor. Vibramos por todo o planeta Terra, por todos os necessitados, por todos os hospitais, por todos os médicos e colaboradores da saúde e da segurança. Vamos vibrar por todos os nossos familiares e por nós mesmos. Que Jesus nos proteja e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Paz e bem a todos.